Olá, seja bem-vindo ao Sala do Kaizen. Me chamo Daniel Nunes e hoje eu vou falar sobre histograma. O que é um histograma? Ele é uma representação gráfica da distribuição das frequências dos valores de uma variável. Imagina que você tem uma amostra de dados que você coletou, mediu, enfim, e esses dados eles nos trazem muitas informações. Mas quando a gente tem muitos dados, é difícil de fazer uma análise olhando somente para uma tabela. Por isso, nós temos essa ferramenta do histograma, que tem o objetivo de dar uma visão rápida e objetiva dessa população. A gente consegue compreender ela, como que ela se comporta, e também se ela se aproxima ou não de uma curva normal. E o histograma ele é uma das 7 ferramentas da qualidade. Mas da onde ela surgiu? Qual é a sua origem? A origem é desse cara aqui, André Michel Gary. Não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome, mas André Michel Gary, que é um estatístico francês, é onde ele desenvolveu essa ferramenta em 1833, quando ele estava fazendo um estudo de ocorrência criminal. Um pouquinho aí da origem. E quais são os elementos de um histograma? Então o histograma ele tem esta carinha aqui. Ele é um gráfico de barras, né? E aí quais são os elementos que nós temos, né? Primeiro, nós temos que cada barra dessa daqui, ela tem seu intervalo de classe. Que eu vou explicar mais para frente o que é o intervalo de classe. E o intervalo de classe tem de tanto a tanto. Neste caso aqui, um exemplo, essa que foi medida aqui, não tem unidade, não tem nada, mas essa primeira barrinha aqui são os valores de 0 até 5. Essa segunda barrinha é de 5 até 10. A terceira de 10 até 15 e assim sucessivamente. São os intervalos de classe que a gente vai ver o que é mais para frente. O outro elemento são as frequências. Então, cada intervalo de classe, a barra e a altura dessa barra, ela nos diz a frequência que este intervalo ocorre nesse banco de dados, nesta amostra da população. E essa barra conversa com este eixo vertical aqui do lado esquerdo. E também o histograma ele pode apresentar, nem todos apresentam, mas ele pode apresentar essas linhas verticais aqui, que são os limites de especificação, que eu vou explicar mais para frente no vídeo. E com isso você vai saber se está tendo refúgio, se não está tendo, se está bom, se não está bom. Mas a gente vai olhar aqui ao longo desse treinamento. Bom, agora eu vou no Excel mostrar como se monta um histograma no Excel 2013 e eu vou explicando cada elemento. Vamos lá? Vamos simular então uma montagem, uma construção de um histograma aqui no Excel. Lembrando que esse aqui é o Excel 2013 que eu estou usando aqui. Vamos simular que você está fazendo uma análise sobre a variação do diâmetro A da peça abaixo. Então nós temos aqui a peça e esse diâmetro aqui, o diâmetro interno desse furo aqui, né? Você está medindo ele para entender a variação. Você coleta 100 medições e vai montar um histograma para realizar as análises. O limite de especificação é 6 mais ou menos 0,5. Eu não estou usando aqui nenhuma unidade de medida porque é só um exemplo, tá, gente? Bom, então aqui nós temos o banco de dados de todas as medições realizadas. E para iniciar a montagem do histograma, a primeira coisa é definir algumas informações com base nessa amostra aqui. O primeiro é a gente entender qual é o máximo, qual é o maior valor medido. Para isso a gente usa a fórmula máximo. Então nós máximo e selecionamos aqui o banco de dados. E a fórmula ela vai nos dar qual é o maior valor medido. A gente precisa saber qual é o menor valor medido. Então a gente usa a fórmula mínimo. Então a gente digita o mínimo, seleciona o banco de dados da amostra, né? E ele vai te dar o menor valor medido. O terceiro ponto aqui é ver a amplitude. A amplitude é a diferença do maior valor para o menor valor. Então a gente vem aqui, o maior valor menos o menor valor. Agora a gente precisa definir a quantidade de amostras. Quantos itens a gente mediu? A gente sabe que é 100, mas vamos supor que a gente não sabe.
Então a gente usa a fórmula fonte números. E aqui a gente vem, seleciona o banco de dados e ele vai dizer quantas medições foram realizadas. Então nesse caso aqui foram 100 medições. Agora a gente precisa definir o número de classe. Lembra no slide anterior que cada barrinha, eu falei embaixo ali que é um intervalo de classe? Então a gente vai definir quantas barrinhas daquela ali o nosso gráfico vai ter. E tem algumas formas de fazer isso. Eu vou apresentar duas formas. A opção 1 é você ir pelo tamanho de amostra. Então a nossa amostra tem 100 medidas, né? Então de 50 a 100, né, é sugerido que se tenha de 6 a 10 intervalos de classe. Essa é uma opção. A opção 2 é a raiz quadrada da quantidade de amostras. Eu vou fazer pela opção 2, que é a raiz quadrada da quantidade de amostras. Então eu vou usar aqui a fórmula raiz e vou selecionar a quantidade de amostras. Ele vai me dar um total de 10 classes. Ah, mas se ele desse o número com vírgula, desse 10,3, 10,7, 10,6, eu sempre arredondo para baixo. Eu arredondaria para 10. E agora nós temos que ver qual é a amplitude da classe. Cada classe vai de quanto a quanto. Toda amostra ela tem amplitude de 1,6, que ela vai de 5,2 a 6,8. E agora a gente precisa saber cada classe qual é a sua amplitude. Para isso é muito simples. A gente pega o valor da amplitude total aqui dessa amostra, que é 1,16, e a gente divide pela quantidade do número de classe, ou do intervalo de classe, que dá 0,16. Finalizado esse primeiro ponto aqui, com essas informações, a gente vai para a segunda etapa, que é a construção desta tabelinha aqui, com 5 colunas, onde a gente tem a classe, a descrição da classe, limite inferior, limite superior e a frequência. A primeira coisa aqui eu vou deixar em 10 linhas, porque são 10 números de classes, são 10 intervalos de classe. Então eu venho aqui até o 9, vem mais um até o 10. Tá? Então a gente numera de 1, se fosse 20 classes eu puxaria até o 20, se fosse até o 5, até o 5. A descrição da classe eu usei aqui a fórmula do concatenar. É só para ficar bonitinho ali, depois que eu montar o gráfico eu vou mostrar o que é isso, mas já tem a fórmula aqui. A hora que eu arrasto ele vai lá para baixo já. Bom, limite inferior. A primeira classe, no limite inferior, sempre vai começar pelo valor mínimo. Então, aqui é o 5,2. Qual é o limite superior desta primeira classe aqui? É o 5,2 mais a amplitude de classe. Então, a primeira classe ela vai de 5,2 a 5,36. Bom, para mim saber a segunda classe, o limite inferior da segunda classe sempre vai ser o limite superior da classe anterior. E o limite superior vai ser o limite inferior mais a amplitude de 0,16. Aqui nessa formulazinha eu vou fixar o J7 com o cifrão aqui, porque daí eu posso arrastar a fórmula sem dar problema. Então eu venho aqui e vou arrastar até o final. E ele já vai puxar os limites, né? Cada classe, qual é o seu limite inferior e o limite superior de cada classe. Você veja aqui que ele já foi também puxando automático e vai ficar muito mais fácil a leitura lá no histograma depois. O limite superior de cada classe, por que ele é o limite inferior da classe seguinte? Porque se na primeira classe tudo que for 5,36 ele não vai contar na primeira classe, ele vai contar aqui na segunda classe. Tá? Bom, agora nós precisamos ver a frequência que teve medições em cada classe. Na primeira classe, quantas medições teve entre 5,2 e 5,36? Para isso, a gente vai usar uma fórmula, a fórmula da frequência. Então, a primeira coisa é selecionar todas as células que você quer que esta fórmula aconteça. Então, você dá um igual na primeira célula
e coloca lá frequência. Então o primeiro ponto na estrutura dessa fórmula é matriz de dados. A matriz de dados é o meu banco de dados que contém as medições. Então eu seleciono ela, dou um ponto e vírgula. E depois ele pede a matriz bin. A matriz bin você vai selecionar a coluna do limite superior. E aí você vai fechar parênteses, apertar Shift, Ctrl e Enter. E aí ele já vai passar para todas as fórmulas aqui. Se você somar aqui, vai dar 100, que é a quantidade de amostras. E aqui você tem a distribuição de frequência, qual é a classe que mais se repete. Tá? Bom, feito isso, a gente vai construir o histograma. Para construir o histograma, a gente vai selecionar a coluna M, que tem a descrição de classe, que é o valorzinho que vai identificar na horizontal, e a coluna de frequência. Então a gente vem aqui em inserir gráfico de colunas. Tá pronto o histograma? Não. Você precisa fazer algumas coisinhas nele aqui. Primeiro ponto, clicando com o botão direito aqui, nós vamos deixar a largura do espaçamento, o espaçamento entre barras bem baixinho. Vou botar 5%. Então ele vai deixar mais encostadinho. Eu também gosto de mudar a cor aqui e deixar um azul mais escuro. Eu não gosto da borda externa do gráfico. Então eu venho aqui e coloco sem linha. Tá? Opa! Coloco aqui, desculpa, borda sem linha. Vamos ver se agora saiu. Agora saiu. Beleza? No título aqui, eu gosto de escrever no tamanho 12, na cor preta. Então a gente coloca uma descriçãozinha aqui. Histograma, diâmetro A. Aqui embaixo eu gosto de deixar um tamanho 6, porque ele está tudo misturadinho, né? Então eu deixo com o tamanho 6 para ele ficar debaixo da própria barra. Então veja bem, aqui embaixo, para que serve essa descrição de classe? Para ficar aqui embaixo, para você saber, essa barra aqui são a quantidade de medições que vai de 5,68 a 5,84. 5,84 a 6 e assim sucessivamente. Então aqui do lado, né, também gosto de deixar uma linha sólida, deixar pretinho, né? É a mesma coisa aqui embaixo, uma linha sólida, deixar pretinho, deixar os eixos aqui, né? E também gosto de tirar esta linhazinha aqui, deixar o histograma prontinho aqui. Bom, o histograma ele está aqui montado, né? Agora vamos ver como é que a gente interpreta o histograma. Como interpretar um histograma? A simples observação da forma do histograma permite algumas conclusões. O que se busca é um histograma parecido com este aqui da figura, aonde a média está no centro do histograma e ele decresce igualmente para as extremidades, tanto para a direita quanto para a esquerda. Isso aqui ocorre em processos estáveis e para quem trabalha com processo, a ideia é que se busque este formato aqui, né? E este gráfico aqui, né, este histograma, perdão, ele é conhecido como simétrico ou forma de sino. Então o ideal é este formato aqui, mas ele tem outros formatos. O histograma com assimetria, quando apenas um limite de especificação é controlado. Então nós temos a assimetria positiva, média à esquerda com cauda direita alongada. E nós temos só o limite inferior que ele é controlado. Um exemplo é, por exemplo, a pureza de um determinado produto químico. A gente só controla o limite inferior. Tem que ser no mínimo 95%. Então você só controla o limite inferior. E quanto maior que 95, não precisa controlar. Quanto maior que 95, melhor. Tá? E nesses casos, a mediana ela é maior do que a média. E nós temos a assimetria negativa, onde a média, à direita, com cauda à esquerda alongada, e o limite superior ele é controlado. Num caso, por exemplo, de tempo de atendimento na fila de um supermercado. Eu quero que o tempo seja no máximo de 30 minutos.
Então eu só estou controlando o limite superior. E ali, né, nesse caso, a mediana ela é menor do que a média. Nós temos um histograma com dois picos. As frequências são baixas ali no centro e com dois picos fora desse centro. Nesses casos aqui acontece quando duas distribuições com médias bem diferentes se misturam. Por exemplo, informações de dois turnos diferentes, lotes diferentes. Então as informações aqui estão misturadas e ele dá esse histograma com dois picos. Então veja bem, né, que a gente tem 3 exemplos que nos dão informação do comportamento que nós temos no processo. Bom, nós também temos o histograma em platô. As frequências são quase todas iguais, né? Então não tem assim uma informação muito clara. Isso acontece quando se misturam várias distribuições com médias diferentes. A gente acabou de ver do slide anterior com 2 picos, né? Então são 2 médias. Aqui já misturou bastante coisa. Então é bem provável que neste caso você vai ter que dividir, seja por turno, seja por máquina. Vamos supor que você pegou a informação, seja por máquina. Máquinas diferentes, enfim. Então essas máquinas têm valores diferentes. Ficou de 4, 5 máquinas e jogou tudo só no histograma. Então bem provável que você vai ter que ter um histograma da máquina A, da máquina B e da máquina C para entender o comportamento de cada uma, para não acontecer esse tipo de coisa aqui. Uma outra informação que só olhando o histograma a gente consegue observar é o grau de dispersão. Então aqui nós vemos um histograma com pouca dispersão, ele é mais achatadinho. E nós podemos ter o cara com muita dispersão. Então, de muita dispersão, os valores variam aqui de 0 até 70. Esse de pouca dispersão, ele está variando de 15 a 55. Então, ele também te traz, quando você compara e coloca o olho, qual é o grau de dispersão do histograma. Vamos olhar agora limite de especificação. Histograma e limites de especificação. Os limites de especificação são os valores entre quais produtos ou serviços devem operar. Vamos a um exemplo. Você é um fornecedor dessa peça aqui e tem o diâmetro deste furo aqui, o diâmetro A, que você precisa controlar. E a especificação é de 15 mm mais ou menos 2 mm. Então, o limite inferior de especificação é 13 mm e o limite superior de especificação é de 17 mm. Então este valor ele pode variar de 13 a 17 e você vai estar dentro do especificado. Bom, esses limites são normalmente definidos pelo cliente. É o cliente que diz como tem que ser. Vamos a um outro exemplo. Fila. Tempo de fila no atendimento, no supermercado, no hospital ou qualquer outro lugar. O limite de especificação, a especificação para o tempo máximo de atendimento é 5 minutos. Nesse caso, os limites, esse tipo de limites, são normalmente definidos pela empresa, a empresa que define. Então aqui só são 2 exemplos, né? Para tentar deixar um pouquinho mais claro. Bom, e os limites de especificação, eles conversam com o histograma. Né? Como que a gente faz a interpretação dos limites com o histograma? Então aqui nós temos um exemplo que é um cara com folga. Então nós temos o histograma aqui das medições. LIE é o limite inferior de especificação, LSE é o limite superior de especificação. Então aqui está com bastante folga. A probabilidade de ocorrer um valor fora desses limites é muito baixa ou quase nula, porque tem uma folga bem considerável aqui. Nesse caso, é preciso trabalhar para manter. Está muito bom o processo. Nós temos o cara que é sem folga. O sem folga, você não tem margem, né? Então, está muito no limite para acontecer algum tipo de produto aqui fora dos limites de especificação. Você não tem essa folga. Qualquer ação que aumente a variabilidade vai ocorrer em valores fora do especificado. Então aqui é necessário trabalhar para diminuir essa variabilidade para que você possa trabalhar com essa figura aqui, com folga. Bom, a outra é com perdas em um dos limites. Então, olhando esse histograma aqui com os limites de especificação,
a gente vê que tem produtos que estão fora do limite inferior de especificação. Em relação ao limite superior, ok, mas aqui nós estamos perdendo, está gerando refúgio, perda, retrabalho, ineficiência. Nesse caso, o histograma ele não está no centro dos limites de especificação como esses caras aqui. Então você precisa trabalhar para centralizar o processo, para eliminar essas folgas, refugos, essa perda que o processo está tendo. E aqui a gente tem a perda nos dois limites. Então, tanto inferior quanto ao superior, a gente tem aqui uma quantidade de perda. E para esse caso, o histograma ele ultrapassa os limites de especificação, então você precisa diminuir a variabilidade desse processo aqui. Pessoal, de histograma é isso que eu gostaria de ter falado. Eu espero que tenha contribuído. Se você gostou do material, se você gosta do meu canal, dê um like, se inscreva e semana que vem tem mais. Valeu!